não estava perto do computador, professor, me parece que alguém me perguntou alguma coisa, meu nome, eu não consegui Não, ouvir. não. Eu só disse que tinha 2 Jorge e um Guto, era a nossa audiência. Tu foi citado, tu não foi perguntado. Gente, então assim, hoje nós vamos avançar um pouco mais na questão do plano de negócios, né? E ainda nessa aula a gente pretende explicar para vocês o que nós vamos fazer daqui para frente e organizar os grupos para o trabalho que vem por aí. Eu parei um pouquinho porque eu me lembrei de uma coisa, Alexandre e Felipe, que eu soube agora de tarde, que talvez nem os estudantes saibam ainda. Quarta-feira tem uma greve nacional, semana que vem. E aí nós temos aula. E era dia 18, o dia que viria a Márcia, né? Sabe que eu tinha me dado conta outro dia e depois esqueci, e hoje ainda comentei isso na reunião e nem estava associando com a vinda da Márcia. E além disso, tem um outro problema, nós fizemos mal nossas contas. Nós temos menos uma aula do que nós estávamos imaginando. Sim, porque vai ter essa da semana que vem, né? Essa semana que vem a gente não vai fazer o plano de negócios, né? A gente vai resgatar essa questão, né? Dos tributos. Bueno, mas vamos tocar mais motivo para nós tocar. Seguimos Então, depois. tá. Como é que fica? E aí a gente avisa a galera depois. Então vamos lá. Tá, pessoal. A ideia hoje é a gente resgatar um pouquinho, né, a Gisela e Alexandre, do conceito de plano de negócios, entrar no passo a passo do planejamento estratégico, né? Aí a gente dividir os grupos, acho que essa é a ideia, e aí a gente mostrar o modelo que a gente tem de um semestre passado de uma outra turma sobre o exemplo de um plano de negócios, né? Então, vamos começar a resgatar um pouquinho do que a gente já falou aí em 2, 3 aulas atrás, de o que é um plano de negócios. Então, um plano de negócio, então, ele vem a ser uma ferramenta gerencial, né? É aquilo que a gente usa para planejar não somente o presente. Normalmente, a gente pensa num plano de negócios para uma organização que está começando, né? Que está entrando, organizando um empreendimento, entrando no setor. A gente pensa, principalmente dentro da administração, que essas empresas precisam obter um plano de negócios para pensar no futuro da organização, pensar naquele ambiente que está ao entorno da organização, né? Quem são os concorrentes, quem são os fornecedores, e pensando nesse todo, né? Concorrentes, fornecedores, clientes, né? Qual é o nosso público-alvo? A gente pensa que isso, estudar isso, entender sobre isso, para o setor que a gente vai abrir o empreendimento, é essencial para que esse empreendimento dê certo. É conhecer o setor, né? Conhecer o empreendimento. Então, é uma ferramenta gerencial que visa planejar o presente das organizações, o que essa organização quer ser, né? Neste momento, né? Porque o momento é agora, né? Pensando daqui a 6 meses, 1 ano, possivelmente coisas podem mudar, né? Fornecedores podem mudar, concorrentes podem fechar, abrir, né? A concorrência pode ser diferente, fatores legais, né? De legislação, de questão tributária, inclusive, de impostos podem mudar. Então, o plano de negócio pretende visualizar o presente, mas também tentar enxergar o futuro, né? Ter uma visão de futuro de o que esse empreendimento é capaz ao longo de 1 ano, 2 anos, 3 anos, enfim. Né? A questão de alocar recursos humanos, quem são as pessoas que precisamos para esse empreendimento seguir em frente, quais são os equipamentos, né? O procedimento tecnológico, a gente pode falar assim, que esse empreendimento precisa para ter uma continuidade, ou até mesmo para começar, né? Quais são as ferramentas que a gente precisa, quais são os maquinários
qual é a tecnologia, né? Hoje a gente fala aí de quarta revolução industrial, não tem como não falar em tecnologia, até mesmo para a questão da divulgação, né? Do marketing, a gente precisa da tecnologia, das redes sociais, enfim, para divulgar esse empreendimento. E as questões financeiras, né? Que a gente não pode deixar de falar no plano de negócios, que é quanto eu tenho de recurso, o que eu preciso para abrir um empreendimento, capital de giro, né? Muitas vezes para comprar materiais, equipamentos, enfim. Então, a gente vai discutir isso dentro de um plano de negócio. Então, o plano de negócio ele contribui para analisar se a ideia que a gente pensou, né, o empreendimento que a gente pensou no setor possível, se essa ideia ela é viável ou não é viável. E para isso a gente tem várias informações, a gente busca por várias informações para entender o ramo, entender o setor, entender quais são os produtos ou serviços a serem oferecidos, né? Quem são os meus clientes, o meu público-alvo. É um público que eu penso em atender para vender em quantidade, baratear, como a gente fala, ou é um público que eu penso que é um público jamais na questão de ter uma renda maior, de pensar em maior qualidade, enfim, quem são os meus concorrentes, né? Quem são os meus fornecedores, quais são os meus pontos fortes e fracos, a gente vai ver depois que isso quem responde é a análise FOFA, né? A nossa análise SWOT de forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. E um plano de negócio, ele permite identificar e restringir os nossos erros do papel, né? Então, a gente cria um plano de negócio para entender o setor antes de colocar esse empreendimento na prática. Porque muitas vezes, se a gente colocar ele na prática diretamente, é possível que ele fracasse em poucos dias, em poucos meses, né? Se a gente não colocar isso no papel e tentar entender que setor é esse, que público é esse, que concorrentes, e clientes e fornecedores são esses. Interrompeu um pouquinho, eu não sei se tu está vendo, Felipe, mas o Eduardo levantou a mão. Pode falar, Eduardo. Não, professor, quando tu falou em capital de giro, o capital de giro é o dinheiro investido ou não é o dinheiro investido? É um dinheiro que tem que ter guardado para caso algum problema, ou caso alguma compra, ou que tenha que fazer alguma coisa assim? Sim, a ideia do capital de giro é um dinheiro que tu vai ter para exatamente o que tu falou. Daqui a pouco tu precisa comprar um material, investir em alguma coisa, e tu precisa ter um dinheiro em mãos para tocar, por exemplo, na questão da construção civil, né? Vamos dizer que vocês precisam iniciar uma obra, né? Uma construção de uma casa, de um edifício, e vão dizer que vocês criaram uma cooperativa, né? Um empreendimento, uma organização, e esse empreendimento precisa ser tocado inicialmente. Você precisa ter um capital de giro para começar a obra, né? Ele não está embutido na questão do investimento. O investimento inicial é uma coisa, é um dinheiro que vocês precisam ter para começar o negócio, né? Para comprar máquinas, para comprar, né? Toda a questão da estruturação do empreendimento, e o capital de giro é um capital à parte, né? Na questão de uma empresa, daqui a pouco, que vende produtos, é para mim adquirir produtos, né? Na questão de vocês de serviços, de vocês começarem o empreendimento antes mesmo de receberem. Então, você precisa ter um capital para ter dinheiro para poder comprar esses produtos para começar, para poder entrar no mercado, né? Tá, Eduardo? Tá bom. Então o dinheiro, o investimento, no caso, é na compra de maquinário, tipo assim. E o capital de giro é para compra de materiais. É, mais ou menos por aí. O capital de giro, ele tende a influenciar nessa questão do andamento da organização. Então, é mais para compra de material, de produto, para vocês fazerem o empreendimento funcionar depois que ele já está aberto. E o capital de investimento, ele é antes. É quando você está investindo para começar o negócio. Exatamente nesse sentido. Ah, tá. Obrigado. Tá? Então, essa questão do plano de negócio, a gente pensa um plano de negócios na ideia de que a gente tem objetivos, né? A gente pode falar que a gente tem sonhos para uma organização, se a gente vai abrir uma organização, e esses sonhos, esses objetivos, eles precisam ser realizados. E a ideia de um plano de negócio
é a gente diminuir riscos, né? É a gente identificar oportunidades que esse negócio pode ter. Quais são as oportunidades que eu posso ter dentro do empreendimento da construção civil, né? Por exemplo, a gente tem organizações hoje, pessoas organizadas que trabalham dentro de a questão de restauração ou de construção, né? A gente tem muito na construção civil pessoas que trabalham de maneira individual. Existem organizações que trabalham nesse sentido, então pode ser uma oportunidade, né? Na ideia da FOFA pode ser uma ameaça se tiver muitos concorrentes. E o plano de negócio vai fazer a gente entender isso, né? Quais são as nossas oportunidades, quais são as nossas ameaças, quais são os nossos riscos e incertezas. O que a Renato vai falar é que o empreendedor precisa planejar o seu negócio e jamais improvisar. Porque quando a gente improvisa, ele tem muito mais tendência de ter erros, né? De a gente acabar quebrando em poucos meses ou em 1, 2 anos, porque a gente não planejou o negócio. Então, a ideia do plano de negócios é ter, o que fala aqui no slide, proporcionar condições racionais, né? Condições pensadas, onde eu penso o empreendimento a longo prazo, para que esse empreendimento ele se mantenha no mercado e atenda às necessidades dos nossos clientes. Tá? Então, esse plano de negócio ele vai pensar numa realidade atual, qual é a ideia do setor atual e qual é a ideia desse empreendimento para o longo dos anos, para os próximos anos. E ao final do plano de negócio a gente vai entender, a gente vai ter uma resposta, né? Se é viável abrir esse empreendimento dentro de tudo que a gente planejou, de objetivos que a gente criou, né? Da visão que a gente tem futura de mercado, de empreendimento, a partir das estratégias criadas para alcançar os objetivos, a partir da análise FOFA, né, de conhecer o ambiente interno e externo, o plano de negócio vai dizer, é viável abrir esse mercado. Ou se esse empreendimento já está em andamento, é viável manter esse empreendimento dessa forma, ou daqui a pouco é necessário mudar, modificar algumas coisas para que o empreendimento tenha um segmento. Ou daqui a pouco, inclusive, é necessário ou vale a pena ampliar esse empreendimento, porque a gente tem demanda. Se eu ampliar daqui a pouco, eu vou ter um retorno ainda maior do que eu já tenho hoje. Por exemplo, vale a pena fazer um investimento, um financiamento, na ideia de que se eu fizer um financiamento, mesmo que eu pague juros, o retorno que esse investimento me dá, esse empreendimento me dá, vale a pena eu pegar esse empréstimo e dedicar uma ampliação do negócio. Então, como a professora Gisela estava falando, a nossa ideia hoje é dividir vocês em grupos, né? E a atividade final da disciplina aí vai ser nós elaborarmos um plano de negócios, né? Dentro da nossa ideia de organização solidária, né? De uma organização cooperativa, né? Onde as pessoas têm essa questão da ajuda mútua. A gente vai planejar um plano de negócios para o empreendimento da construção civil, da área de vocês, né? Do curso de vocês. E aqui a gente tem o passo a passo dessa questão de o que é um plano de negócios, a estrutura do plano de negócios, né? Que vem a ser a questão do sumário executivo, tá? Isso aqui a gente está bem no linguajar, digamos assim, da questão da administração, né? Da gestão. Então, o sumário executivo, ele vem a ser a questão de um resumo, tá? De tudo aquilo que vocês vão falar no plano de negócios. O sumário executivo é algo que vocês, no final do plano, depois de elaborarem tudo, o sumário executivo ele é a introdução, né? Se vocês forem oferecer a questão de um produto, se vocês forem mostrar esse plano de negócio para a questão de funcionários, se vocês forem procurar acionistas para investir no negócio de vocês, podem mostrar para alguém, para um gerente de banco, por exemplo, a primeira coisa que esse gerente, esse acionista, esse fornecedor, esse funcionário, colaborador vai olhar é a questão do sumário executivo, que é o quê? É o resumo do que é o empreendimento de vocês.
Então, o sumário executivo ele é a última coisa a ser feita. Depois que vocês fizeram a análise SWOT, né, a nossa fofa, fizeram planejamento estratégico, operacional, planejamento de marketing, planejamento financeiro, vocês vão fazer um resumo de o que é o empreendimento de vocês. E isso é muito importante, porque vai ser isso que as pessoas vão olhar de cara, né? Tu folheia um plano de negócio, a primeira coisa que a gente vai ter é a introdução, que vai dizer o que é o negócio. Então, isso fala muito sobre o empreendimento, fala muito sobre vocês, enquanto gestores do empreendimento. Tá? Então, vamos pensar que o sumário executivo é para o final, tá? E depois que a gente pensar em tudo, a gente vai fazer um sumário executivo para as pessoas que vão ler conhecer o empreendimento já de cara, assim, né, na introdução. Aí a gente vem primeiramente falar de análise SWOT, que a gente já falou em aulas passadas, né? Há 2 aulas atrás, se não me engano, a gente falou sobre isso, que são as nossas forças, oportunidades, as nossas fraquezas e ameaças, que é a análise interna da organização, tá? Mais para frente a gente vai tocar nisso aí de novo, tem nos slides aí. A seguir, depois de a gente avaliar esse cenário, né, de forças e fraquezas que a gente tem internamente, e de oportunidades e ameaças que a gente tem externamente, a gente vai montar um planejamento estratégico, porque daí a gente já conhece a organização, já conhece o setor, e aí a gente vai criar qual é a missão da organização, qual é a visão da organização, pensando em futuro, né? A visão pensa em futuro, o que essa organização quer ser ao longo dos meses, ao longo dos anos, e sabendo isso, a gente vai criar objetivos e estratégias, né? Porque a gente vai avaliar um cenário, vai entender um cenário, um setor, e vai dizer, ó, dentro desse setor, eu quero atingir tal público, eu quero trabalhar de determinada maneira, eu quero trabalhar com determinados produtos de qualidade, talvez não inferior ou superior, enfim, de que forma eu quero trabalhar, dependendo de qual público a gente vai atingir. E as estratégias é aquilo que eu respondo aos objetivos. Dentro dos objetivos propostos, eu vou criar estratégias para alcançar os meus objetivos, alcançar os sonhos da organização. Dentro disso, a gente vai falar futuramente, então eu vou somente citar sobre planejamento operacional, né, o funcionamento da organização, layout, funcionários, cargos e tarefas, estrutura do empreendimento, maquinário necessário, plano de marketing, a gente vai falar sobre, principalmente sobre os 4 P's, né? O marketing é a nossa divulgação, né? Como é que vamos divulgar o empreendimento, como é que vamos promover o empreendimento. Então, a gente vai falar sobre os 4 P's, que são praça, preço, promoção, praça, preço, promoção, isso. E aí, sobre o plano de... É que eu não posso te ajudar, não sei qual é o outro P. Pois é, está me faltando praça, preço, promoção. Não sei. Faltou um agora, mas a gente vai ver mais à frente. Parece. E a questão do plano financeiro, porque é a viabilidade financeira, né? Como é que essa questão financeira de tudo que a gente planejou, funcionários que a gente precisa, toda a questão do funcionamento interno, funcionamento externo, né? Como é que isso vai se dar financeiramente? Quanto que a gente, como o Eduardo perguntou, quanto a gente vai precisar para começar esse empreendimento? Quanto a gente vai precisar daqui a pouco de capital de giro? Talvez no empreendimento que vocês vão criar da construção civil, necessariamente não precisa de um empreendimento, de um capital inicial, de capital de giro, né? Que vocês podem começar com obras, e isso não necessariamente precisa de capital de giro. E quanto tempo esse investimento inicial, que a gente chama de retorno do investimento, em quanto tempo isso vai retornar para as mãos de vocês, né? Porque vocês, daqui a pouco, vocês têm maquinários, vocês daqui a pouco podem ter a estrutura em si, então, algumas coisas vocês vão ter que adquirir. Mas em quanto tempo esse capital vai retornar? Então, isso a gente vai saber a partir do investimento inicial que vocês vão fazer
e quanto vai ser o faturamento de vocês, a gente vai conseguir calcular, né, lá no finalzinho, já na questão financeira, a gente vai conseguir calcular em quanto tempo esse investimento que vocês fizeram lá no início para comprar material, estrutura, né, toda a questão de, daqui a pouco, de prédio que precisa ter para guardar os materiais, em quanto tempo isso retorna para vocês? Só retornando ali aos 4 P's, é produto, preço, praça e promoção. Tá, o produto, o Diego e o Jorge já tinham colocado ali no grupo. Ah, eu estou com a câmera desligada, não tinha visto. Isso, mas estava faltando a promoção para a gente, que é como vocês, realmente é a questão da divulgação, né? Não, acho que o que estava faltando era o produto, a promoção do é o produto. Que, na verdade, da construção civil vai ser um serviço, né? Mas é aquela questão de elaborar como é que vai ser esse serviço, né? Isso. E o Jorge tinha perguntado, quando tu estava falando no sumário executivo, se ele seria como um memorial descritivo. Acho que não, Jorge, não é bem isso, mas agora, em seguida, o Felipe vai seguir explicando e aí ele vai explicar. Vai entender melhor. Tá, e aí, primeiramente, assim, a primeira semana, o que a gente quer que vocês construam dentro dessa questão do empreendimento? Seria missão, visão, a análise fofa, que não está aqui, mas também sim, e para isso, a partir de ter o entendimento do ambiente interno e externo da análise fofa, vocês construírem objetivos e estratégias para esse empreendimento, que é o que vai nortear o rumo dos negócios, né? Qual é o rumo que esse negócio vai seguir? A partir de eu entender o setor. Vocês já estão inseridos nos setores, né? Vocês já trabalham na área. Então, vai ser, acredito eu, que vai ser muito mais fácil para vocês construírem o plano do que daqui a pouco eu vou querer investir numa área que eu não entendo, né? Por exemplo, eu queria abrir uma loja que vai vender determinado produto. Se eu não entendo do setor, eu preciso pesquisar, eu preciso compreender algumas coisas, né? Entender o que precisa para abrir o negócio. Vocês já estão inseridos nesse espaço. Então, para vocês, acredito que vai ser mais fácil vocês conseguirem definir essas questões do planejamento estratégico, que é missão, visão, fofa, objetivos e estratégia. Tá? O que é a missão organizacional? Já tentando tocar aí, porque a gente não tem tanto tempo assim, né? A missão, ela é a identidade da organização. É o que fala aqui, a missão é o DNA do negócio. É por que essa empresa precisa existir para a sociedade. É pensando para fora da organização. Por que eu, empreendimento de construção civil, por exemplo, preciso existir para a sociedade? Para atender o quê? Para atender quem? Qual é o meu papel na sociedade? Tá? Então, significa a razão de ser do próprio negócio. Diferente da visão. Enquanto a missão está olhando para fora, o que eu preciso propor e ser para a sociedade, a questão da visão, ela vai pensar no futuro, pensando internamente o que essa organização quer ser ao longo do tempo. É a questão de visualizar o futuro da organização. Então, o que eu quero enquanto organização para daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos? O destino, é o caminho a ser seguido. Então, vai falar aqui que é a imagem que o empreendedor tem a respeito do futuro do seu negócio. É o que ele pretende ser, pretende que o negócio seja dentro de um certo horizonte de tempo. Depois eu vou trazer para vocês, inclusive, um modelo aí, que é um modelo de semestre passado, de algumas turmas. Então, eu peguei um modelo de um grupo que trabalhou bem a questão do plano de negócios, e a gente vai trazer alguns modelos aí de missão, de visão, mas pense que missão jamais vai falar em lucro, tá? A missão organizacional não fala em lucro, não fala em faturamento, não fala em em aumentar a clientela, aumentar clientes, mas fala em que eu quero ser para a sociedade. Alguns exemplos aqui de empreendimentos aí que a gente conhece, que são grandes empreendimentos, são multinacionais. Por exemplo, o McDonald's.
servir alimentos de qualidade com rapidez e simpatia em um ambiente limpo e agradável. Até a criação, por exemplo, do McDonald's, a gente tinha lancherias, né, que a gente tem, inclusive, até hoje, que fazem lanches gostosos, saborosos, né, com preço muitas vezes acessível também, mas que não se preocupam com o tempo. A preocupação do McDonald's, por exemplo, aqui na questão da missão, é se preocupar com a qualidade, sim, mas se preocupar com a rapidez do atendimento, né, que é a questão do atendimento rápido, né? Então, essa é a missão do McDonald's. Se a gente pegar um hospital, que é o Hospital de Clínicas de São Paulo, a missão do Hospital de Clínicas é simplesmente salvar vidas. Essa é a missão desse hospital, né? As pessoas que chegam lá, a missão dos médicos é salvar vidas, né, das pessoas que ali estão trabalhando. Da Disney, divertir e alegrar pessoas, né, da Walmart, dar às pessoas comuns a oportunidade de comprar as mesmas coisas que os mais abastados. Tá? Isso não é eu que estou falando, né, pessoal? Eu peguei esses exemplos aqui da internet e trouxe o PowerPoint. São os empreendimentos que essas organizações construíram e disseram para a sociedade que, ó, essa é a minha missão para além da organização, para você, sociedade. Eu trouxe também uma missão próxima à nossa, né, que é a missão do IFSU. Qual que é a missão do IFSU? Né, a gente vê aqui, ó, qual é o negócio, o modo de fazer, o que fazer e para quem fazer. Então, a missão do IFSU é, qual é o negócio? Implementar processos educativos. Então, o negócio está no âmbito da educação, né, de implementar processos educativos. O modo de fazer é uma organização pública e gratuita, né, de ensino, pesquisa e extensão. Então, isso é o modo de fazer, que possibilitem o quê? Né, o que fazer? A formação integral mediante conhecimento humanístico, científico e tecnológico e que ampliem as possibilidades de inclusão e desenvolvimento social, ou seja, para quem? Para a sociedade. Tá? Então, aqui eles construíram uma missão dentro de perguntas. Se vocês conseguirem responder essas perguntas dentro do empreendimento que vocês quiserem, né, pretendem criar, vocês constroem a missão da organização. E os exemplos de visão, tá? A gente tem o exemplo aqui de uma revista que ela quer crescer no mercado, por exemplo. Né? Nosso perfil hoje é uma empresa de revista de moda feminina. Né? A circulação mensal é 50 mil exemplares, eles têm 30 mil assinantes cadastrados, eles fazem propaganda para 20 empresas do ramo da moda feminina, e eles têm um faturamento mensal de 500 mil reais, né? Um faturamento bruto. E eles utilizam uma certa tecnologia que eles chamam de tecnologia de terceira geração. O que eles querem para o próximo ano? Eles querem ser uma das melhores revistas de moda feminina do país. Então, veja que hoje eles são somente uma revista qualquer, né? E para o próximo ano eles querem ser uma das melhores. Querem aumentar a questão da circulação mensal, querem aumentar a questão dos assinantes de 30 para 50 mil, querem aumentar a questão de empresas que fazem propaganda dentro da revista de 20 para 40, querem aumentar o faturamento de 500 mil para 700 mil e querem melhorar a tecnologia de impressão da revista. Para 2 anos, eles pretendem ser a melhor revista, né? Vejam que em 2 anos eles eram uma revista qualquer, e hoje eles querem ser a melhor revista, alcançar a circulação de 100 mil exemplares, chegar a 90 mil assinantes. Então, eles triplicaram lá do primeiro ano, né, em 2 anos. Querem fazer propaganda para 90 empresas de moda feminina, querem faturar 900 mil e ainda querem melhorar a tecnologia, como que eles chamam de uma tecnologia de 5ª geração. Então, a visão, pessoal, só para trazer esse exemplo para vocês, a visão é aquilo que vislumbra o futuro, é visualizar o futuro da organização. Se vocês começarem o empreendimento da construção civil agora, né, vamos dizer que a gente começa uma cooperativa aí de vocês, alunos da 3N,
Digamos que nesse primeiro momento a gente não tem capital de investimento, a gente não tem capital de giro, a gente quer começar com os equipamentos que a gente tem hoje em mãos, né? Vamos dizer que o Jorge tem um equipamento, o Eduardo tem outro, o Guto tem outro, né? E a gente vai juntar esses equipamentos para montar uma cooperativa. Mas a visão da cooperativa é o que eu quero ser para daqui a um ano. Talvez comprar equipamentos que eu não tenha, talvez melhorar os equipamentos já existentes, melhorar a estrutura de armazenagem. Daqui a pouco eu posso, inclusive, trabalhar com esses produtos, né, de obras, né, ter o cimento, ter a areia, ter até alguns produtos que a gente não acha hoje no mercado, por exemplo, a areia cariola, que a gente chama, né? Eu não sei muito bem, eu não sou da área, mas eu sei que tem alguns produtos que a gente não acha hoje no mercado tão facilmente. Talvez, enquanto empreendimento, vocês queiram ter uma estrutura que vocês já tenham esse equipamento, esse produto, e vocês possam oferecer isso para o mercado. Isso é visão de futuro, é visualizar o futuro, é aumentar a clientela, é aumentar a estrutura, é aumentar o maquinário. É, por exemplo, hoje vocês começassem sem divulgação nenhuma, mas daqui a 2 anos a gente está trabalhando isso em rede social, está trabalhando isso no boca a boca da clientela que vocês conquistaram a partir do nome e da qualidade que vocês colocam no empreendimento. Tá? Aqui tem algumas diferenças entre missão e visão, mas eu acho que já esclareci bem. Esse slide vai estar disponível para vocês lá no nosso Moodle. E aí, a partir desse entendimento, né, do conhecimento do setor, né, de eu saber qual é a minha visão, saber qual é a minha missão, e fazer a análise SWOT, que a gente já conversou em 2 aulas atrás, que é as forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, a gente vai criar objetivos para a organização. Quais são os estados desejáveis que eu quero alcançar ao longo do tempo? Né? O que eu quero alcançar, o que é desejável ao longo de 3 meses, de 6 meses, de 1 ano, de 3 anos. Então, a gente vai falar agora de objetivos globais, né, mais a longo prazo, objetivos táticos, pensando na questão de médio prazo, e objetivos operacionais, pensando no dia a dia da organização. Esses objetivos eles devem estar coerentes com a questão da visão organizacional, porque a visão era eu vislumbrar o futuro, o que eu quero ser. Então, enquanto objetivos, eu tenho que colocar esse futuro no papel. Quais são os objetivos que eu tenho que exercer no dia a dia, nos meses, ao longo do período, para que eu alcance esse estado desejável ao longo dos anos, ao longo dos meses, né? Então, os objetivos globais são globais porque envolvem a empresa como um todo e se estende a longo prazo. Em geral, os objetivos globais envolvem um período de 3 a 5 anos. É o que a gente fala de período a longo prazo. É o que eu quero ser enquanto organização, que eu não posso ser hoje, porque daqui a pouco eu não tenho capital suficiente, eu ainda não tenho estrutura suficiente, eu ainda não tenho consumidores suficientes para ser essa organização. Mas eu posso pensar que daqui a 3, 5 anos, eu queira ser essa organização. Né? A questão de um ideal, né? De pensar para frente. Então, aqui a gente tem alguns exemplos, né? Tem 2 exemplos aqui de uma empresa que produz garrafas, que ela começou, por exemplo, de uma cooperativa de pessoas que reciclavam, começaram a construir garrafas PETs, e ao longo de 36 meses, ou cerca de 3 anos, eles querem construir 1 milhão de garrafas por mês. Ou ainda, eles querem que o faturamento da empresa, em 3 anos, aumente em 25%. Isso são objetivos globais. A gente vai trazer mais alguns exemplos agora, a partir da finalização desse PowerPoint, de montar os grupos no modelo. Eu tenho mais alguns exemplos para trazer para vocês. Mas o que eu quero diferenciar aqui é que os objetivos globais são a longo prazo, os objetivos táticos, eles são de médio prazo, ou seja, normalmente a gente fala de objetivos táticos ou departamentais num período de 1 ano. Tá? Enquanto nos objetivos globais eu estou pensando a 3, 5 anos mais à frente, nos departamentais ou táticos,
eu estou pensando o que eu quero para a organização nesse ano, nesse primeiro ano que ela está se constituindo, ou nesse primeiro ano que eu fiz o plano de negócios, o que eu quero desenvolver, né? Aonde eu quero crescer. Então, aqui a gente fala muitas vezes de setores dentro da organização, né, de departamentos, como o próprio nome já diz, que é o que eu posso melhorar na parte mercadológica, de vender o meu produto ou serviço, na questão de aumentar o meu faturamento mensal, de participação do mercado com os meus concorrentes, né? Pensando em concorrentes. Nas questões administrativas, a gente pode pensar, começar um empreendimento sem alguém que entenda dessa área, mas pode pensar que a longo prazo, se está dando lucro, eu posso colocar uma pessoa para trabalhar internamente para mim. Enquanto eu faço lá a questão da atividade fim da organização, eu vou ter uma pessoa que tem um entendimento administrativo, contábil, né, fiscal, legal, para tocar o meu empreendimento. Então, isso é muito possível, por exemplo, dentro de cooperativas. As cooperativas, normalmente, as que eu trabalhei, eu tenho exemplos, que são cooperativas de agricultores, os agricultores colocam pessoas para trabalhar dentro da organização, que são da área da administração, são da área da contabilidade, porque eles entendem da área de produção, né, de alimentos. Eles não entendem da área administrativa ou da área de marketing, né, de divulgação. Então, eles colocam pessoas dessas áreas para colocarem os objetivos, né, desse departamento, desse setor para frente, né, para impulsionarem esses setores. Então, a gente pode ter exemplos aí de objetivos de produção, né, aumento de maquinários, aumento da produtividade, aumento da produção mensal, melhoramento dos equipamentos, né, são objetivos, então, de médio prazo, que a gente chama de objetivos dentro do período contábil, que é um período de 1 ano. E os objetivos operacionais são mais objetivos do dia a dia, né? Que são objetivos do cotidiano. O que eu posso melhorar no dia a dia de cada atividade de cada um dos colaboradores da organização? Né? No caso de vocês, a pessoa que é o pedreiro lá, né? O oficial, o que ele pode melhorar? Quais são as atividades dessa pessoa? Né? O servente, ou daqui a pouco o que vocês chamam de meio oficial, né? Qual é a atividade dessa pessoa? O que pode ser feito para melhorar dentro dessa obra ou dentro da organização como um todo? Essas questões mais do cotidiano, mais operacionais que a gente vai falar. Então, eu posso criar objetivos de aumentar o número de clientes para o próximo mês, pensando em aumentar a qualidade, melhorar a eficiência desses colaboradores, pensando em reduzir custos, inclusive, né? Hoje, quais custos são que a organização tem? Como é que eu posso diminuir isso? Então, os objetivos operacionais são mais pragmáticos, né? Mais do que a gente vive no dia a dia, na prática. Então, quais são eles para a organização? E a partir de tudo isso, de toda essa construção, né? De todo esse passo a passo que eu estou dando para vocês, primeiramente, qual é a missão? Qual é a visão? Qual é a análise interna e externa, né? Interna, forças e fraquezas, e externas, oportunidades e ameaças. A partir de todo esse entendimento do setor, né, de entender esse setor, por exemplo, da construção civil em Pelotas, eu vou entender como é que ele funciona, quem são meus concorrentes, né, quem são os meus fornecedores, qual é o meu público-alvo, né, vou definir missão, visão, e aí eu vou criar objetivos, né, que vão ser os meus objetivos para a sociedade e para o crescimento da organização. As estratégias são exatamente as respostas desses objetivos. Quais são as respostas que eu tenho para atingir cada um dos objetivos da organização? Qual é o caminho a ser seguido? Né? A questão de visualizar o caminho para atingir os objetivos. Isso é a questão de planejar uma estratégia, de responder ao objetivo proposto. E aqui a gente tem um esqueminha, né, que é a questão do processo de formulação de estratégia, que a missão é o que somos, né, para a sociedade, o que pretendemos ser. A visão é o que queremos ser enquanto instituição, enquanto organização,
né? Qual é o nosso sonho, né? Qual é a nossa proposta de crescimento, né? Aí sim chegamos nos objetivos, que é onde queremos chegar, né, ao longo de 1, 2, 3 anos, 4 anos, quais são os objetivos propostos para esse crescimento realmente em prática funcionar. A partir disso, a gente precisa ter uma análise interna de forças e fraquezas e uma análise externa de oportunidades e ameaças para entender o que é a organização, o que é esse setor, e com isso a gente pensa o que fazer, qual é a nossa estratégia para responder aos nossos objetivos. E o planejamento é exatamente isso, como fazer, como colocar isso em prática. Tá? Inclusive, eu posso compartilhar com vocês, eu acho que eu não combinei isso com a Gisela e com o Alexandre, mas eu tenho um livro, que é o livro do Hildo Alberto Chiavenato, que ele é muito conhecido na área da administração, que é o livro Dando Asas ao Espírito Empreendedor. Então, lá no capítulo 8, ele vai trazer exatamente essa construção aqui, de missão, visão, de análise fofa, objetivos e estratégias, que é a construção do nosso planejamento estratégico, que é a primeira parte da questão do plano de negócios. Tá? E a formulação da estratégia, então, é o que eu falei para vocês, em virtude, então, de forças e fraquezas da empresa, de oportunidades e ameaças do ambiente externo, procura-se o melhor caminho para alcançar os objetivos. É uma rota entre as vantagens e restrições, tanto internas como externas. Daqui a pouco a gente quer fazer algo, mas daqui a pouco tem alguma restrição. A gente não pode fazer da maneira como a gente pensa. A gente precisa seguir algum regramento, alguma lei, né, alguma legislação, algum procedimento que a gente não vai conseguir se a gente não tiver objetivos exatamente elaborados para o setor, para o empreendimento. E para finalizar, pessoal, eu relembro para vocês o que a gente falou há 2 aulas atrás, que é exatamente a nossa análise fofa, que eu entendo que seja o primeiro procedimento que a gente deva fazer, que é de conhecer o setor. Então, vocês já conhecem e vocês vão colocar aqui quais são as forças de nós montarmos hoje um empreendimento da área da construção civil, né, pensando daqui a pouco no empreendimento solidário, uma cooperativa, uma associação. Quais são as forças que nós podemos ter? Quais são as fraquezas que nós podemos ter nesse empreendimento? Mão de obra, estrutura, maquinário, no início, baixa clientela, pouca clientela. Então, isso está ligado ao ambiente interno, o que a gente chama de microambiente, né, dentro da organização, que é o ambiente da organização em si. E para fora, a análise SWOT, ou análise fofa, ela busca avaliar critérios, né, conceitos que não são tão controláveis assim, que são, por exemplo, questões legais, que são questões tributárias, que são concorrentes, daqui a pouco estão fazendo preços que a gente não consegue fazer hoje, né? Então, são coisas que a gente não consegue controlar tanto. Entendendo esse setor, entendendo esse ambiente, quais são oportunidades que a gente pode tirar daí? O que a gente pode fazer para alavancar o nosso serviço, né, o nosso empreendimento, que outras pessoas não estão fazendo nesse setor? E quais são as ameaças desse setor? O que pessoas estão fazendo que pode ameaçar o nosso empreendimento que agora está iniciando? Então, isso é análise fofa, é entender ambientes internos, microambientes, e entender ambientes, os fatores externos, ou seja, macroambientes, que estão na sociedade, que estão ao nosso redor, da nossa praça, né? Quando a gente fala de praça, lá no marketing, na divulgação, a gente está falando do setor, no espaço que a gente está situado. Nesse espaço que a gente está situado, num bairro, numa determinada cidade, numa determinada região do Brasil, quais são as oportunidades e ameaças que esse setor tem? Tá? Então, aqui no PowerPoint, que eu vou disponibilizar para vocês lá no Moodle, tem alguns exemplos aí de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, onde vocês vão poder pensar. Talvez agora a Gisela, aí, que é muito da área da construção civil, vai trazer alguns exemplos para nós aí também,
desse setor, né? Não é tanto a minha praia, mas aqui são alguns exemplos genéricos, né? Que vocês podem utilizar para construir, que a ideia agora é vocês construírem um plano de negócios, vocês construírem as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças dos empreendimentos da área da construção civil. Tá? Então, esse era mais ou menos o passo a passo. A gente vai rever agora o passo a passo, após a construção dos grupos e desse espaço para nós questionarmos, perguntarmos, a gente vai rever esse passo a passo agora no modelo, tá? Porque o modelo ele vai trazer o passo a passo novamente, com algumas situações, com algumas coisas que vocês podem pensar a respeito para a construção do plano. Tá? Então, eu abro para vocês aí para a gente poder tirar dúvidas e aí montar os grupos de construção do plano em si, né? Eu vou atropelar um pouquinho, Felipe, porque eu lembrei agora que o Eduardo sai agora em seguida, né? Eduardo, ainda está aí? Acho que está. Tá. E hoje nós temos poucos, logo hoje que a gente precisava organizar esses grupos e aproveitar para puxar as orelhas. Segunda-feira nós estávamos nós não, porque eu não estava, mas tinha só 4 na segunda-feira. Lembram que a gente tinha acertado de tentar adiantar um pouquinho, né? E aí a galera não compareceu. Mas então, rapidinho, boa noite, Caramão. Eu não sei como que a gente pode, antes de abrir para perguntas, aproveitar que o Eduardo ainda está aqui, eu não sei como é que a gente poderia organizar esses grupos, gente, para vocês entenderem qual é a nossa ideia. É que vocês se organizem em 3, se não houver a possibilidade de ser 3, que sejam 2, mas que, a partir daí, a gente crie salas para vocês. Na verdade, a ideia era ensinar vocês a criar salas, se vocês não souberem, para que vocês possam se reunir virtualmente também e começar a desenvolver esse trabalho. Eu não sei se vocês têm alguma sugestão de como é que a gente pode fazer isso, se a gente pode organizar com quem está aqui. Fala, Diego. Professora Gisela, vai ser uma apresentação, vai ser que nem um PowerPoint? Não. Como é que vai ser? Isso para depois. A primeira parte é vocês construírem um plano de negócio. É a parte escrita mesmo. É escrita, mas não se preocupem tanto com isso. Na verdade, o ideal seria que a gente conseguisse chegar a uma escrita que a gente pudesse, inclusive, depois orientar vocês, mas acho que não vai dar tempo para isso. Mas que, pelo menos, vocês tenham aquele passo a passo ali, né, que o Felipe acabou de explicar, com um plano de negócio sobre um tema que vocês escolham. E aí ter aquelas questões todas respondidas, vamos dizer assim. Não sei se eu fiz explicar. Tipo um Canvas, professor? Oi? Tipo um Canvas? Um Canvas? Não, é um Canvas, aí ele vai mostrar desmanchado, como se fosse fazer uma apresentação numa empresa, como se eu fosse montar e apresentar para um cliente. Não, é assim. Meu conhecimento não chega aí, não sei o que é. Alguém sabe, Alexandre, Felipe? O que é um Canvas? Eu não sei. Mas a ideia é essa, seguindo aquele modelo, vocês organizarem um plano de negócios. Fala, Felipe. Não, o Canvas ele é um procedimento também nessa ideia da construção, mas o plano de negócio ele é um pouco mais completo que o Canvas, né? A ideia é muito parecida do Canvas e do plano de negócio, Diego, mas o plano de negócio eu acho que ele é um pouco mais elaborado aí para a gente pensar a organização como um todo, assim. Mas ele é bem parecido a ideia da tua pergunta. Tu já está um expert, já tem conhecimentos prévios, Diego? Não, estudei bastante isso aí. Muito bem. Mas então, alguém tem alguma sugestão? Concordam, não concordam? Eu estou antecipando em função da saída do Eduardo, que acho que o Eduardo sai agora em seguida. Vocês estão aí? O Caramão, estou vendo que tá, o Diego também. Guto, tá sim. Mas, professor, boa noite, mas assim, depois
do Diego me soltar uma palavra dessa aí, o que me resta? Eu nem sei, eu fiquei até. Eu escuto uma palavra dessa aí que nem a senhora sabe o que é. Não é fraco. Eu vou ficar quietinho aqui na minha insignificância aqui, só ouvindo. Não é fraco esse Diego. E aí, o que vocês sugerem? Vocês, eu não sei se vocês têm grupo só de vocês, se vocês querem se organizar, se vocês se organizam entre vocês. Você foi só da professora aí, Wilson? O que vocês pensam? Tá travado? É o dela ou é o meu que travou? Eu estou te ouvindo. Não sei se os outros estão me ouvindo. Estamos. Eu, pelo menos, estou. Muito bem. O que vocês querem? Vocês têm que se resolver, gente. Vocês querem se organizar, que aí a gente. Só que é assim, para a aula que vem, tem que estar organizado isso. Fala, Eduardo. Eu vou deixar a critério dos colegas aí, tá? E o grupo que eu ficar, para mim, não tem problema nenhum, eu só tenho que me retirar agora. Pois é por isso que eu estava tentando correr, mas tá bem? Então tá. Então a gente não. Boa noite a todos. O grupo que eu ficar não tem problema, só depois alguém me avisa pelo WhatsApp. Tá bem. Boa noite, então, Eduardo. Bom trabalho. Professor Gisela, nós estamos em quantos agora? Em 11, né? A gente está, né? Não, aqui tem 2 Jorge, tem 2 Felipe. E já não tem mais um Fabrício, que desapareceu. Menos o Eduardo agora também. É menos Eduardo. Não, mas não dá para fazer 3 grupos, nós podíamos dividir em 4 pessoas. Eduardo, Guto, Cris, Cid, Fabrício, Diego e Caramão foram os que passaram por aqui. Tô certo? Faltou... não, a Edna. E a Edna. Eu tinha te riscado, Edna, porque eu achei que eu tinha abreviado Eduardo. Eu digo, eu botei o Eduardo 2 vezes. Tá. Minha letra nem eu mesmo enxergo, nem eu mesmo entendo. Então, era Eduardo, Edna, Guto, Cris, Sidney, Fabrício não está mais, Diego, Caramão e Jorge, é isso? Faltou alguém? Tem o Fábio, professor, mas não entrou ainda. Tem o Fábio. Não entrou. Tem o Fábio e o Fabrício que saiu. E falta mais alguém dos que costumam frequentar? Ninguém lembra de ninguém? Acho que não. Não, só isso. Tá. Querem se organizar agora? Deixamos para depois? Eu acho ruim ter cortado a conversa com o Felipe, mas era isso, eu queria tentar pegar o Eduardo a tempo. Quem sabe seguimos aí na discussão do que o Felipe trouxe e deixamos para daqui a pouco pensar nisso? Pode ser? Sim. Pode ser? Então tá. Pode ser, tranquilo, senhor. Então, perguntas para o professor Felipe. Todo mundo entendeu tudo? Vocês vão ter que fazer um. E aquelas coisas boas, assim, da gente dizer para o aluno, vai ser a avaliação de vocês. Professor Felipe. Tá, então tem que fazer um desenvolvimento da empresa, montar a empresa e já explicando como é que vai ser o processo da empresa. Esse é o primeiro processo. Exatamente. Tá. O segundo processo que eu entendi é para falar sobre a visão, a missão da empresa, é isso? Na verdade, assim, essa questão da introdução, não sei se é isso que você está perguntando, a introdução a gente vai deixar para o final, explicar a empresa exatamente assim, ela vai estar situada em tal local. Isso é bom a gente pensar, porque isso muda a questão de planejar estratégias, objetivos, né? Se tu está em determinado local, isso vai modificar, né? Vamos dizer, tá no centro de Pelotas é uma coisa, vai trabalhar para um público. Tu tá num bairro, por exemplo, é outro público. Mas é exatamente organizar essa empresa a partir do conhecimento que vocês já têm, né? De abrir em tal local, né? Eu tenho tal estrutura já. É vocês pensarem a missão,
né? O que vocês querem ser para a sociedade, por exemplo? Ser um empreendimento, né, de pessoas solidárias, construindo no entendimento de empresas que trabalham com a questão da qualidade, enfim, tudo isso é uma missão para a sociedade. Isso é a primeira coisa. Visão, essa empresa vai crescer como? Vocês vão criá-la hoje, né? Vocês vão dizer, hoje eu tenho isso, isso e isso, né? Isso de estrutura, isso de maquinário, isso de pessoas, né? Vamos pegar aqui, vocês criam uma cooperativa dos 13, 15 daqui da turma. O que vocês têm hoje? Mas o que vocês querem ser enquanto organização para 1, 2, 3, né? 4, 5 anos, vocês vão poder falar. Quais são os objetivos dessa empresa? O que vocês querem fazer ao longo do tempo? Tá? E quais são as estratégias para alcançar esses objetivos? Então, dentro da área de vocês, eu nem sei dar um exemplo agora, vocês vão saber mais que eu. Mas quais são os objetivos de uma empresa da área da construção civil? Prestar um serviço de qualidade, prestar serviços de uma maneira rápida, agilizada, né? Porque hoje a gente tem muitos pedreiros que demoram muito tempo, tem uma grande reclamação, ou a questão que a professora Gisela trazia de qualidade, né, de ter uniforme, né, de trabalhar dentro de um horário estipulado. Então, são algumas coisas que vocês podem pensar em questão de visão, pensar a longo prazo, que essa organização quer melhorar. E objetivos e estratégias de conhecer o setor. A FOFA é conhecer o setor. Né? Se vocês abrissem uma empresa hoje, quais são as forças que vocês têm? Né? Mão de obra qualificada, né? Eu já vi uns materiais de vocês no grupo ali, né? O Caramão posta, alguns postam, vejo que é uma mão de obra qualificada. Então, talvez isso é uma oportunidade de vocês entrarem no mercado e dizerem, olha, aqui está uma mão de obra qualificada, está aqui fotos do serviço, está aqui obras que a gente já acabou, né? De outro lado, vocês podem ter ameaças, né, de pessoas ou empreendimentos que trabalham na área da construção civil que vão atingir vocês diretamente em questão de preço, em questão de qualidade, enfim. Esse é o primeiro passo. É isso que a gente está discutindo hoje. Quando vocês criarem o grupo, a primeira coisa que a gente vai fazer é isso, que é o que a gente chama de planejamento estratégico. É conhecer o setor de Pelotas, que é onde vocês vão abrir o empreendimento, e a partir do conhecimento desse setor, né, de saberem vocês, enquanto empreendimento, quais são as forças e fraquezas, e no setor, quais são as oportunidades e ameaças que vocês podem ter, é programar objetivos e estratégias. Aí depois, sim, nas próximas aulas a gente vai conversar sobre a questão da estrutura, né, layout da organização, funcionários, daqui a pouco uma cooperativa, se vocês montarem, pode ter alguns funcionários, a estrutura, mobiliário, maquinário, a gente vai falar de marketing, né, divulgação do empreendimento, né, promoção, preço, prazo e produto. Então, a gente vai trabalhar o plano de negócio como um todo, para que se a gente colocar essa empresa na prática hoje, como é que ela vai funcionar? Quais são as características que ela vai ter? Divulgação, de trabalho, de mão de obra, né, de estrutura. Não sei se te respondi, Diego. Não, consegui compreender perfeitamente, professor. Felipe, Essas 4 aulas, né? O Jorge tinha colocado 2 questões aqui. Qual o primeiro passo a passo e os demais? E ele diz que prefere fazer isso revendo o material disponibilizado no Moodle. Fica mais fácil, né? Sidney, tu queria falar? Sim, no caso, uma empresa no ramo da construção civil, sim, eu acho que teria o objetivo alcançar todas as áreas, não, a todas as classes, padrão, baixo, médio e alto, basicamente. Só trabalhar, que aí pode escolher trabalhar só para o alto padrão, ou para o médio, ou para o baixo. Então, acho que teria o objetivo, de repente, alcançar os 3 padrão.
Pode ser, não? Aí vai de cada grupo, entendeu, Sidney? Daqui a pouco, como é que vai alcançar as três classes ao mesmo tempo? Né? Talvez tu tenha que ter um maquinário, grandes questões de maquinário, a questão do próprio, a própria construção de vocês internamente, de pessoas, né? Vocês precisam ter pessoas que vai atingir também esses públicos. Então, assim, a ideia é vocês definirem que público vocês querem. Daqui a pouco, atingir os 3 públicos, não sei se é tão viável assim, porque vocês vão ter que atingir públicos que daqui a pouco não querem tanta qualidade e vão querer preço. Daqui a pouco, vocês vão ter que atingir públicos que querem preço, querem qualidade, e estão a fim de pagar por isso, né? Então, não é tão fácil assim. Claro, é possível atingir, mas dentro de uma organização vocês vão ter que ter uma estrutura bem maior do que vocês, se vocês pensarem em atingir um público único, né? É possível, mas é mais difícil. Assim, dentro dessa questão que o Sidney traz, eu também penso que nem Felipe, Sidney, eu penso que é preciso definir o público, porque a questão da qualidade, a própria questão da qualidade precisa ser definida, né? O que é qualidade para um público, talvez não seja para outro. E o que tu precisa de infraestrutura e maquinário para trabalhar para um público não é o mesmo que tu precisa trabalhar para outro. Eu já disse isso para vocês, né, que eu venho há muito tempo apostando na possibilidade de trabalhar para a população de baixa renda e conseguir ter uma remuneração razoável com isso. E eu acredito que isso possa dar certo. Vocês sabem que pobre paga, né? Rico nem sempre. Mas, então, quando tu trabalha a questão da qualidade para públicos tão diversos, Sidney, ela passa a ter referenciais diferentes. Então, aquilo que é muito bom para o público não serve para outro e vice-versa, do contrário. Mas isso tudo são coisas que a gente quer que vocês discutam e por isso a importância de fazer em grupo, que é para vocês poderem ter o contraponto, poderem refletir mais, poderem avançar mais. O que o Diego botou ali? Olha, se desculpa. Tá bem. Mas assim, mas na verdade, sei lá, na área da construção civil, de ferramenta, basicamente, não muda quase nada. Não muda quase nada para eu fazer um trabalho de alto padrão ou de médio ou de pequeno. O que vai influenciar é a qualidade da minha mão de obra. Então, se eu tenho a condição de fazer um alto, eu tenho condição de fazer um médio e um baixo. Né? Então, eu acho que quem entra nesse ramo aí, eu acho que tem que atingir todos. O que eu estou me referindo com relação à qualidade. Se trabalhar só para uma, a pessoa vai se limitar muito, ainda mais porque você vai ter uma empresa que tem compromisso, né? Tem que honrar com compromisso. Então, se limitar só a um tipo de público, eu acho que vai ficar bem. É a minha opinião, né? Eu continuo com dúvidas, mas está bem. Mas, por exemplo, assim, ó, qualidade, se tu estiver trabalhando para habitação popular, a qualidade, por exemplo, pode significar a otimização máxima de material, pode significar tu pensar de forma que tanto tempos de trabalho quanto materiais sejam usados no limite da sua potencialidade. Coisa que, para um outro público, isso talvez não faça tanta diferença. Então, lá para a classe alta, vamos chamar assim, importa que o desenho do piso esteja corretíssimo e que não tenha um desencontro aqui nem ali e que a lajota fique inteira, mesmo que tu precise recortar não sei quantas para fazer o contorno. E isso, para ele, é qualidade. Quando eu falo em qualidade, eu não estou falando na qualidade do trabalho em si. Não sei se eu estou conseguindo me expressar. Para aquele outro público de baixa renda, a qualidade significa que tu otimize ao máximo
o que ele vai gastar com as lajotas, me entendesse? Então, são qualidades diferenciadas. E o profissional tem que ser bom para fazer as duas coisas. Mas é disso que eu estava falando. Com relação a maquinário, acho que tem situações e situações. Talvez dê para trabalhar para os dois públicos. Eu sempre fico achando que fica melhor se tu direcionar para um público só. Mas é isso, aí vocês no grupo vão pensar. E aí, assim, ó, dentro da ideia de que sejam serviços na área da construção civil, não significa que precise ser só serviço de construção. Então, pode ser uma loja de materiais de construção, pode ser revenda de materiais específicos, pode ser locação de maquinário, pode ser, sei lá, serviço de limpeza pós-obra, aquilo que a gente já tinha falado em algum momento, né? Em algum momento a gente andou listando isso. Pode ser, não sei quanta coisa que dá para fazer na construção civil, pode ser serviços de paisagismo e jardinagem, pode ser que mais me ajudem. Vocês que estão aí, o que mais que dá para fazer? O Augusto está aí, professor. O Augusto sabe um monte de coisa sobre essa parte aí de serviço de qualidade. E aí, o que mais? Tu também é especialista, é? Mas é isso, vocês aí... Sorzella, eu vejo uma maneira diferente. Eu vejo assim, ó. Vamos supor, se a gente tivesse uma empresa pequena, tá? Que a gente fosse fazer um serviço, eu, Caramão, Sidney, a gente vai construir uma casa. A gente tem um grupo aí. A gente tem uma empresa de qualidade, a gente vai conseguir construir a casa. Mas se algum outro cliente vier falar conosco e dizer assim, por isso, vocês têm condições de fazer um prédio? Aí já mudou as coisas. Porque aí a gente tem a qualidade, mas a gente não tem a condições de fazer aquele prédio. Eu vejo assim, que a gente vai precisar de mais pessoas. Então a gente teria que colocar no nosso planejamento mais essa qualidade, que a gente não vai ter. Eu vejo dessa forma também. Mas aí entraria o lado empreendedor, acho, Diegão. Está absolutamente certo com o que tu está falando. Mas vamos supor que a gente vai construir lá nos lagos de São Gonçalo, vamos construir casa lá para os bacanas lá, tá? A gente tem o nosso serviço de qualidade, nós temos lá mais uns 3 ou 4 caras bons de serviço, trabalhamos de segunda a sábado até o meio-dia, se não chover, faz esse nosso horário aí, e a gente faz 1, 2, 3 casas de qualidade. Vai acontecer. Vai passar um cara lá, um empresário, alguém que vai estar nos observando de longe, pensando assim, esses negãozinhos aí trabalham bem assim que eles pensam. Esse negãozinho trabalha bem, cara, pô, os negãozinhos não faltam, são respeitadores, pode ver que estão sempre bem arrumados, nenhum fuma, eles observam muito isso, nenhum fuma, os caras são direito, dá pra ver, fizeram tudo dentro dos prazos, aí um rico conversa entre eles, e daqui a pouco chega um cabeça lá e diz assim, cara, eu preciso de um pessoal que nem vocês, assim, para mim levar adiante um projeto que é de construir um prédio. Eu quero investir em vocês, sabe? Aí esse cara que vai investir em nós, ele vai investir no nosso conhecimento, no que a gente tem para botar o projeto dele em frente, que eu quero, não sei se eu vou me expressar bem, só que assim, ó, aí o Diego tem o curso, que ele já fez esse curso aí de administração, tá? Tem curso de administração. Eu tenho, bem ou mal, eu sei como fazer, bem ou mal não, bem, porque eu não tenho nenhum prédio ainda que eu tenha trabalhado. Eu sei como fazer uma boa de uma fundação, sabe? Uma boa de uma fundação. Tenho conhecimento de mão de obra boa. O Cid sabe tudo de alvenaria, de aberturas e outras coisas. E daqui a pouco, cara, nós estamos dividindo o serviço, contratando um engenheiro lá para cuidar da parte técnica propriamente dita. Nego velho, nós estamos montando, fazendo esse prédio aí que tu falou aí, cara. Um prédio de 2, 3, 4... 2 andares é um sobrado, mas um prédio de 3, 4, 5, 6 andares, ou até como nós estamos fazendo agora de um prédio de 8 andares.
Não é tão longe, não, cara. A realidade, às vezes, falta uma oportunidade, sabe? Alguém que acredite em ti e tu ter as pessoas certas. É que tu falou agora, tu deu 3 nomes, cara, e cada um de nós, entre eu, tu e o Cid, eu daqui, sentadinho aqui, tá? Eu enxergo cada um administrando uma parte e a gente com um patrocínio aí e um respaldo técnico, a gente ia longe, cara. A gente ia longe. Então, isso não está tão distante, não, Diego. A ideia é que a oportunidade seja essa aqui. É claro que a gente tem que também, aquilo que a gente sempre enfatiza, né? Não é sair, atirar tudo para cima e ir atrás de sonho, que ninguém mais está em idade de fazer isso, nem condição. Claro, mas foi o que eu falei para vocês agora. O início do diálogo, do que eu falei, foi isso, né, professora? Mas é isso, talvez para isso não precise, não deva ficar na expectativa de que tem alguém que queira investir em vocês. Bom, talvez vocês não cheguem os 3 sozinhos a construir um prédio de 10 andares, mas talvez vocês 3, com o conhecimento que vocês já traziam antes e que tem da experiência de vocês, e mais esse que a gente vem agregando ao longo do curso técnico, e mais esse específico da disciplina de gestão, vocês possam começar. E aí vocês vão começar com serviços pequenos, e aí por isso o planejamento, quer dizer, em quanto tempo vocês preveem que vocês vão estar trabalhando numa condição X, e depois quando que vocês vão passar para 2X. Planejamento é fundamental. Então, essa é a ideia nesse momento, mesmo que possa parecer quase que meio que um sonho, assim, mas a ideia é que vocês montem um projeto de um empreendimento, ou seja, um plano de negócios, a partir do que vocês têm hoje, das condições que vocês têm, e façam um planejamento para curto, médio, longo prazo, levando em considerações todas aquelas variáveis, positivas e negativas, que a FOFA permite. A ideia é essa. Eu acho que o Caramão trouxe, a professora Gisela, foi bem esclarecedor no sentido assim, ó, se a gente for trabalhar com uma equipe que vai só fazer restauros, reformas, é uma equipe. Precisa de uma qualidade, um tipo de funcionário, de pessoa, precisa de um tipo de equipamento. Se a gente for construir a questão de um par, por exemplo, de casas populares, é um tipo de serviço, é um tipo de pessoas. Se a gente for construir um edifício, né, que a gente tem condomínios hoje de 4 ou 5 andares, a gente tem 4 ou 5 andares no sentido de construções mais populares, e tem também, que nem o Caramão falou, de empreendimentos mais sofisticados, de classe média, de classe alta. Então, são serviços diferentes. E é isso que a gente tem que pensar, né? Qual é o ramo dentro da construção civil que a gente vai seguir? Qual é o tipo de empreendimento? Né? De empreendimento mais populares, se for nesse sentido, é claro que as ferramentas, eu acredito que sejam muito parecidas, com certeza, né? Mas o tipo de serviço é outro, né? O tipo de serviço ele é diferenciado. Então, precisa de pessoas mais capacitadas ou não. E é isso que o plano de negócio vai responder. A que tipo de negócio a gente está capacitado a ir lá e colocar em prática, né? Uma outra coisa... Não, que eu ia dizer que uma outra coisa está vinculado também a lá o início do que falou o professor Felipe, né? A questão do... eu me prendo muito nas questões financeiras, né? Porque senão parece tudo que a gente estala o dedo e acontece. Primeiro é analisar e olhar para as condições, qual é o grupo, o que eu tenho, o que eu juntei, o que eu tenho para investir. Isso já vai determinando o que eu posso fazer,
De certo modo, isso aí já determina o que eu posso fazer. E no planejamento, né, seguindo esse roteiro todo de plano de negócio, o que a gente vê? Bom, lá, quando eu traço meus objetivos, né, estratégicos, né, ou seja, de longo prazo, né, e depois os táticos e os, como é que é o nome deles? Operacionais. Operacionais, né, que eu já ia dizer administrativos. Eu adoro usar esse termo. E aí os operacionais, dentro desses objetivos também de longo prazo, eu vou estabelecendo o que eu vou precisar de investimento nesses períodos todos. Eu vou traçar um tempo, um período grande, né? Curto, médio, longo prazo, e o que eu vou almejar, inclusive o que eu vou arrecadar ali para investir, o que vai me possibilitar investir para eu chegar lá, né? Porque senão as coisas parecem tão simples, aí as pessoas se jogam, e aí elas se frustram, porque as coisas não vão acontecer assim, dessa maneira. Então, eu tenho que sempre pensar que perna eu tenho, e aí, com essas pernas, o que é possível fazer? E aí, então, eu vou fazer. Bom, e nesse fazer, eu vou levantar assim, o que eu vou retirar daqui para o investimento, para o capital de giro, né, que foi perguntado, porque desse início, desse impulso inicial, eu tenho que continuar pensando que eu tenho, bom, se eu quero esse crescimento todo, eu tenho que fazer reinvestimentos. Da onde eu vou tirar isso? Como é que eu vou fazer esse investimento? Bom, e eu tenho que ter o capital de giro para fazer funcionar, né, ali dentro daquele padrão que eu estabeleci. Então, acho que é preciso pensar sempre assim. Bom, aqui a gente está propondo economia solidária. Então, significa que eu vou ter mais parceiros, né, cooperados junto comigo, trabalho associado. Aí, então, assim, bom, quais são as qualificações que nós temos? Isso é uma coisa que a Gisela está sempre chamando a atenção, né? Porque isso também define, junto com aquilo que eu tenho para investir, isso define o que eu posso, os conhecimentos que a gente tem para fazer e executar aquela determinada serviço, aquela determinada obra, enfim. Então, acho que tem que precisar pensar nisso. Senão, eu já começo querendo construir o Empire State. Vou recuperar, né? Para depois vir o King Kong e botar ele abaixo, lá de cima. Então, não adianta, a gente não adianta dar, sabe, pensar maior do que as possibilidades da gente. Eu acho que eu entendo a Gisela dizer, olha, tem um nicho de mercado que ninguém olha. Por que as pessoas não olham? Né? Eu vi que vocês foram parar lá nos bairros nobres já, né? Por quê? Aquelas pessoas dos bairros menos qualificados, entre aspas, né? Endinheirados, eles não têm esse direito, eles não podem ter um trabalho, um serviço de qualidade e tal. Por quê? Né? Eu acho que essas coisas a gente tem que se perguntar também. Né? E aí, assim, também, já outra pergunta, porque aí você sabe melhor que eu não sei. Onde é que vocês costumam trabalhar? E quando vocês fazem aqueles que, claro, muitos de vocês têm um emprego definido, mas lá, né, vocês têm um emprego. Mas quando vocês fazem o bico, aonde é que vocês fazem o bico e de que é que vocês fazem? Que está certo, que tem retorno. Eu acho que esse tipo de coisa tem que pensar, porque a gente não pode pensar eliminando tudo aquilo que a gente faz. A gente tem que pensar a partir do que já se faz. Então, essa é a dica que eu dou. Né? Eu não sei. Ó, ali o Jorge está dizendo que é geralmente para rico.
É que assim, ó, Mas isso pode ser o Jorge, o Caramão trabalha só para rico, o Sidney, O Sidney o estava Diego. na fila. Tá, agora eu vou calar a boca, eu já falei demais, agora é com vocês. Na verdade, eu trabalho para quem me paga, né? Eu trabalho tanto para o meu vizinho aqui, como trabalho para o cara lá no centro. Não é o nome do bairro lá? No condomínio de luxo. No condomínio de luxo. Eu trabalho para quem me paga. Eu vivo disso. Mas o que acontece? Geralmente a pessoa da classe baixa, ela também quer, ela também faz. Mas o que acontece? Que geralmente para ela já é com mais dificuldade. Às vezes eu dou um orçamento no início do ano e vou fazer para aquela pessoa na metade do ano. Porque aquela pessoa tem que saber valores de material, de mão de obra. E nesse meio tempo eu não posso ficar esperando. Então o que acontece? Eu tenho que trabalhar, na verdade, para quem me paga, né? Muitos casos acontece assim da pessoa querer fazer o serviço, mas aí tem que comprar o material, tem que juntar o dinheiro da mão de obra e aquela função toda. Então, e nesse meio tempo eu também não posso ficar, né, parado esperando. Mas guardadas as proporções, Sidney, tu não acha que isso acontece em todas as camadas sociais? Que os ricos também não têm que depender de um empréstimo lá que o banco libere, dele juntar uma papelada ou juntar aquele dinheiro também para executar? Então, eu acho que o empreendimento tem que ter uma previsibilidade, vai ter que ter um cronograma, igual que vocês já fazem. Olha, agora eu atendo esse aqui, depois eu vou atender aquele outro, depois o outro, e é assim, né? Mas, na verdade, por isso é que eu falo que tem que atender todos os públicos, do alto ao baixo, porque todos dão retorno, né? Todos pagam, todos são clientes, todos. O que fala referente à mão de obra? Que falou do material X. O material, o que vai fazer a diferença no trabalho é o material, porque a qualidade da mão de obra é a mesma. Eu vou fazer um trabalho com um material mais comum, não vai ficar a mesma coisa que o material de primeira linha. Mas a minha mão de obra vai ser a mesma. A minha mão de obra é a mesma. Eu, por exemplo, eu coloco piso cerâmico, eu coloco porcelanato. O meu preço do piso cerâmico é um, né? O cerâmico tipo A, B, C, e do porcelanato é outro. Que o porcelanato, além de ser um material caro, se eu estragar eu vou ter um prejuízo grande e eu sou obrigado a cobrar uma mão de obra mais cara, né? Que aí é uma coisa que exige mais, um acabamento mais... Mas a mão de obra em si é a mesma. O que muda é o material. Então, acho que nessa relação aí não tem muita diferença. Não tem muita diferença. E eu acho, assim, na minha visão, acho que a gente tem que atender a todos. A partir do momento que a pessoa está disponível, está disposto a pagar pela minha mão de obra, né, com a diferença de valores de A para B, não tem porquê de eu não trabalhar. Eu acho que tem que se trabalha para todos. A partir do momento que pague, não tem problema nenhum. Tá certo. Eu vou organizar a fila aqui. O Caramão está primeiro e depois o Diego. Não, professor, o Diego está primeiro que eu. Pode ser o Diego. Vai invertir? Tá. Então não estou organizando. É o Diego. Não, eu estou anotando aqui, pô, é bem interessante. Até anotei umas coisas para o trabalho. O professor Felipe também quis trazer algo também no momento atual que a gente está vivendo, né? Então a gente tem que colocar o seguinte, até para o Sidney mesmo, que colocou isso daí e me deu uma ideia. Ô Cid, agora que tu comentou que as pessoas mais pobres têm que juntar dinheiro, às vezes não tem por causa do orçamento. Cara, tem que usar o Pix. Dá para fazer em 12 vezes aí, eu boto porcelanato que a senhora quer aqui, se ela compra um material mais caro um pouquinho, a gente faz em 12 para a senhora, dá uma reforma mais rápido, então dá para nós vender esse tipo de mercado na nossa empresa. Já estou anotando aqui já também, uma proposta bem bacana. Quer dar para o rico, dá para o pobre também. Ó, vai ter cliente, hein? Olha, Caramão, agora é tu. É que assim, ó, o Cid falou, e ele tem absoluta razão, que trabalha tanto para o pobre como para o rico, quem pagar, paga. E aí, nesse mesmo contexto, ele falou de dois tipos de serviço, que é o porcelanato e
e os cerâmicos. E o porcelanato, ele é mais caro, ele é muito mais caro, ele é bem mais caro. E quem coloca um porcelanato, não coloca porcelanato num pedaço pequeno de casa. Coloca, geralmente, são em áreas maiores. Então, quem coloca em áreas maiores é rico, porque o pobre não vai ter dinheiro. Gente, e aí a mão de obra qualificada acaba indo para o rico, porque o rico vai ter condições, quem tem, eu não digo rico, mas quem tem uma condição melhor. E na vila tu não vai ter isso aí, raras vezes vai ter isso aí. Raras vezes o cara vai pegar uma indenização do serviço e vai investir na sua casa. E vai chamar o CID para tirar um orçamento, o CID vai dar um orçamento e o cara fechou. Como o Cid mesmo falou, o cara dá um orçamento no verão para fazer lá, quase na primavera. Programam para isso, vamos ter que fazer no verão, vamos ter que juntar dinheiro, vamos ter que. Não vamos poder sair, não vamos poder fazer isso, vamos fazer aquilo. Aí junto o dinheiro das férias, junto o dinheiro da esposa, junto o dinheiro não sei do que. Sabe, para poder pagar o CID, só a mão de obra. Primeiro compra o material, depois juntar o dinheiro para pagar a mão de obra do CID. E lá, quando eles tiverem dinheiro lá na primavera, lá, eles vão chamar o CID e o CID vai estar lá fazendo a casa, arrumando, fazendo reformas. Aonde? Lá onde tem condições de pagar. E onde é que tem condições de pagar? É no bairro do rico. Não é que não se queira fazer a obra eu acho que eu explico o meu raciocínio. Eu tento passar para vocês o meu raciocínio, eu acho que eu não consigo colocar bem. Me desculpem, tá? Mas é mais ou menos isso. O cara até tem a intenção de trabalhar para o pobre perto de casa. Quem não quer trabalhar perto da sua casa? Como o Cid mora ali na Farroupilha, ali perto da rodoviária. Que bom se ele pegasse obras na volta do quartel. Ele estava pertinho de casa, ia almoçar todos os dias em casa, não precisava aquecer a vianda dele. Mas não, eu tenho certeza que o Cid deve pegar serviço perto da casa dele, mas a maioria dos serviços é longe, é no centro. Como eu já fui encontrar o Cid em outros lugares. Não estou mentindo, né, Cid? E o Cid trabalhando bem longe da casa dele, em lugares chiques, porque o pobre, infelizmente, ele não vai ter dinheiro para pagar o serviço de qualidade que o Cid tem para oferecer. É isso, gente. Essa conversa rende muito, mas assim, acho que todos têm uma parte de razão. Mas seja como for, nós precisamos resolver os grupos. E, Felipe, ficou alguma coisa pendente ainda? Tinha mais alguma coisa? Não, de apresentação, não, é isso aí. Tá, não, tá bem. E aí, como é que fazemos? Tem só o modelo depois, Gisela. O modelo para eles, do passo a passo, ele tem um modelo ainda, né? Para eles verem como é que é. É por isso que eu estava perguntando. Tem modelo ainda. Porque são 9,5. Gisela, nós somos 10 agora, 10 pessoas, né, na turma, né? Não, são 9. Jorge, Eduardo, Edna, Augusto, Cris, Sidney, Fabrício, Diego, Caramão e Fábio. Dá 9. Não, e o Flávio não tá, não quer mais. Tá, não posso. Se os guri quiserem, a gente pode fazer o grupo aí, o Caramão aí, o Sidney. Tem razão, são 10, eu contei errado. É o Fábio, que a gente já faz grupo junto aí. Os guri que a gente sempre faz grupo junto. São 10. Para mim já tá certo, já, Diego. Tá tudo certo aí, beleza? Se o Sidney quiser aí também, eu, Sidney. Não, para mim tá certo, pode ser. Fizemos nós três aí. Não, na verdade, assim, E o Fábio também tá junto aí, geralmente, aí com nós também. O Flávio esteve aqui na minha casa ontem, ele veio aqui tirar as medidas, umas pedras, numa bancada que ele vai fazer para mim. Ele disse que vai votar só no presencial. Quando voltar vai repetir. Eles não têm problema dele repetir o terceiro ano, ele disse que não se importa. Ele quer fazer, somente quando voltar o presencial, que ele não perdeu, teve doente, não conseguiu acompanhar boa parte das aulas, né? Então ele disse que agora, quando voltar o presencial, ele volta e repete o terceiro ano, sem problema, que ele quer aprender. Tá bem. Então tá certo. Então, tem um que é Diego, me perdi, Diego, Sidney, Caramão. As gurias não vão fazer trabalho juntas, né? Vamos. Então tem que ter mais alguém nesse grupo de vocês aí. Quem é que fica com Edna e Cris? Tanto faz, como é que a gente resolve?
quiser botar uma delas no nosso grupo, não tem problema. Até as duas. Bom, mas as duas não dá, né? Não, as duas não, elas não vão separar. Ali não adianta. Como é que fazemos, gente? Não sei. Dá para botar mais Sim, um no nosso tem grupo, o de repente. Augusto e o Jorge, Fábio, né? No nosso grupo, Jorge. E o Fabrício? Ah, também. Quem sabe assim, Tem ó, Jorge, tem Fabrício. o Augusto fica com as gurias, com a Edna e com a Cris. Peraí, deixa eu começar a anotar, senão vou me perder. Cris, Edna e Guto, já tinha um que era Caramão, Diego e Sidney. Vou botar o Jorge no nosso grupo, se ele quiser, professor. Não sei se ele quer. Quem é que está falando? Cid? Pode ser, Jorge? O Jorge não O fala. Jorge botou um no grupo ali, ó. Botou Fabrício, Fábio e Eduardo. E Mas ele, já ó. estavam. Peraí. Fabrício, Fábio, Eduardo, Jorge. Tá, então tá. Pode ser? E o Fabrício voltou. Tu tá aí, Fabrício? Acho que ele voltou só na imagem. Fecha assim, gente. Cris, Edna e Guto, Caramão, Diego, Sidney, Fabrício, Fábio, Eduardo e Jorge. Pode ser? Tá certo, pode ser, professora. O professor Alexandre ali levantou a mão. Só, ligeirinho. Era só, Ô, eu já Jorge. eu escrevi no chat o que eu ia dizer. Bem rapidinho, eu olhei aqui, tem um textão desse tamanho. Então, eu vou ler para todos. Estão corretos? Sem uma política pública. Era o que eu ia dizer, por isso que eu disse que ia render muito. Sem uma política pública ou de pleno emprego e desenvolvimento ou de financiamento e de construção de grandes condomínios populares, somente será possível focar em estratos com poder aquisitivo que atendam aos valores estabelecidos do trabalho e serviço ofertado. É uma discussão em aberto e depende de fatores externos, governamentais e de conjuntura econômica macro. Concordo com o Alexandre. E conseguimos fazer rapidinho, viu, Alexandre? Mas, na verdade, os grandes empreendimentos a nível popular é as grandes empresas que fazem, né? Não é o pequeno que faz, é as grandes empresas que fazem. Então, isso aí não vai mudar muita coisa. Então, eu acho assim que nós assim, que somos trabalhadores basicamente assim, autônomos, para nós isso aí não mudaria muito, porque de qualquer maneira, para trabalhar nesse tipo de serviço teria que ser terceirizado, né? Depende da política pública, mas a questão é essa, isso depende muito. Depende de que tipo de política. E tem uma outra coisa, né? Que entra dinheiro público, os grandes pegam primeiro, né? Vai sobrar para nós só... Depende, como a Gisela diz, depende o que está escrito na política pública, para quem é a política pública, tanto quem vai construir como quem vai tomar o serviço, entende? É que hoje a política pública, mesmo que seja para, como tu disseste, as construções populares, elas são imensas, então só grandes empreendimentos têm condições de fazer. Então, a política pública, embora favoreça as camadas populares, né, que vão ter residência, vão ter moradia, por outro lado, ela favorece também os grandes empreendimentos e não os pequenos empreendedores. A não ser que eles tenham, porque eu vi muita firma média, né, pequena e média, porque o pequeno é até o faturamento de quanto, né, Felipe? 300, 400 mil, eu acho um sonho isso, né? Mas pequenos e médios empreendimentos, a não ser que eles sejam contratados, terceirizados para... Olha, tu vai fazer só a parte elétrica, tu vai fazer a parte não sei o quê. E aí as grandes empresas também, elas evitam de ter um monte de gente contratada e trabalho, que hoje em dia está tudo terceirizado por causa da dinâmica e do funcionamento do mercado, né? De modo geral, e aí eles fazem esse jogo. Então, acho que... Mas a política pública está favorecendo esses grandes, sim.
E numa conjuntura de crise como a que a gente está profunda, como a que a gente está vivendo, eu ainda acredito que, claro, também rico, milionário não tem tantos assim, né, para atender todos os empreendimentos pequenos ou os freelancers, né, como a gente chamava antes o pessoal que é MEI hoje, né? Mas eu acho que se focar em algum tipo de diversificado de serviços, aí eu concordo com a Gisela, há um nicho que não está sendo explorado. Inclusive, eu já vi empresas que têm, como é que chama aquilo que ela dá um nome à tecnologia, ela cede, claro, tem que pagar, como é que é? Franquia. Tem empresas cujo centro, né, elas estão ali em São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, e elas estão já fazendo franquias para quem tem dinheiro aqui para investir e pagar aquela franquia, arregimentando trabalhadores aqui em Pelotas na área de manutenção dos prédios, reparos pequenos, telhado, não sei o que, água, luz, essas coisas que a Gisela tanto fala, né? Isso eu já vi, né? Até com um colega nosso, Gisela e Felipe, que pegaram uma grana e iam investir numa franquia. Aí depois não deu certo, porque a franquia já tinha distribuído lá para os bairros nobres uma outra franquia, e aí para ele sobrava os bairros menos aquinhoados. Aí ele achou que aquilo era um absurdo e não quis. Mas eles já estão chegando aqui, quando seria um campo a ser explorado pelas próprias pessoas daqui. Não precisava estar mandando dinheiro lá para a franquia, lá longe, tirando dinheiro do estado e da região, né? Então, são coisas que têm que ser pensadas. Tem nicho, sim, e ainda tem alguns nichos que precisam ser explorados. Só isso, tá? Tchau. Assim, na verdade, tem aí assim, a pessoa tem um terreno, né? Consegue, um rapaz conhecido meu, ele montou uma empresa, ele consegue financiamento na Caixa e constrói a sua casa e paga para a Caixa. Só que acontece o quê? Ele pega esse projeto, o engenheiro faz o projeto, ele pega essas casas para fazer, conforme o cronograma, tu vai recebendo da Caixa. Aí o que acontece? No caso desse cara, ele pega a mão de obra barata para aumentar o lucro dele. Aí o que acontece? Cai muito a qualidade da mão de obra. Inclusive, eu hoje estou fazendo o acabamento da casa que ele fez, e ficou assim, o acabamento horrível. Mão de obra péssima, né? Mão de obra péssima, porque ele contratou mais barato para ter um lucro maior, e infelizmente o dono da casa teve que acabar rescindindo o contrato com ele e terminar a casa por conta própria, e vai colocar ele na justiça pelo fato do cara querer ganhar, né? Ganhar tudo basicamente numa vez só, né? Eu não ia falar, Sidney, mas eu vou falar bem rapidinho. É nesse nicho, por exemplo, que vocês podem estar. Quer dizer, se vocês se reunirem... Arrumando o que os porcalhão fizeram. Senhor Alexandre. Mas não é nisso, assim, ó. Eu vou no popular já. Essa estratégia de buscar o financiamento, de construir, entregar para o proprietário, e a partir daí ir fazendo essa roda girar, se forem 3... Sidney, fecha o teu microfone, por favor. Sidney que está aberto, eu acho. Se forem 3 ou 4 profissionais qualificados, não tem ninguém ganhando em cima de ninguém. Então, o que vier de rendimento, ou de sobra, ou lucro, como queiram chamar, vai ser distribuído entre aqueles
que estiverem desenvolvendo esse trabalho de qualidade, e não um ganhando mais em cima de outros desqualificados, né? E se redando e criando problema e ainda levando um processo por cima. Então, esse é um nicho, por exemplo. Mas seja como for, nós temos que parar por aqui, porque são 9h20, e nós temos que resolver como é que nós vamos fazer daqui para frente. Ideia, Felipe e Alexandre. Então, os grupos estão definidos. Como é que a gente... Assim, ó, desses 3 grupos, tem pelo menos uma pessoa de cada grupo que saiba abrir uma reunião no Meet, uma sala de reunião. Vamos lá, Cris, Edna e Guto, um dos 3 sabe? Eu não sei. Cris, nem Guto? Eu também não. Tá. Diego, Caramão, Diego e Sidney, um dos 3 sabe? Sei, professor. Tem certeza? Sim, tenho certeza. Diego, tu sabe que se tu abrir por dentro do e-mail institucional, ela não tem tempo para acabar, tu sabe disso? Não, nunca fiz pelo do IFE. Tá. Se tu abre o teu e-mail do IFE, do ladinho ali tem aquele quadrado formado por 9 pontinhos. Se tu clicar ali vai ter o símbolo da reunião do Meet. E aí tu clica ali, vai entrar a possibilidade de abrir uma reunião, abre e ela fica tranquila. Não é que tenha problema de abrir por outro e-mail. O problema é que... não. Tranquilo, não. Quando fecha uma hora, ela cai. Aí tu tem que abrir outra. Não tem problema. Não. Beleza, professor. Não, é bem tranquilo. É só colocar ali e botar o e-mail de todo mundo, que vai mandar um link para todo mundo. Não precisa nem isso. Tu não precisa botar o e-mail. Tu manda pelo WhatsApp. Copia o link e manda pelo WhatsApp dos outros 2 que eles entrar. Então tá, tranquilo. Depois, Fabrício, Fábio, Eduardo, Jorge. Na verdade, só tem... O Fabrício continuou sem falar. Agora ele nem está mais aí. Jorge, tu sabe abrir? O Jorge não fala só por aqui. Ele está dizendo que sabe. Sim. Tá bem. Então, Cris, Edna e Guto, a gente orienta vocês sobre como abrir? Pode ser assim? Felipe e Alexandre, acho que sim, né? E aí, assim, o que eu estou pensando? Eu, não, na verdade, não estou pensando, gente, estou meio perdida, porque quarta-feira que vem a gente não vai ter aula. E aí eu não sei o que a gente faz. Eu acho que eu sei, eu vou fazer uma proposta, vamos ver se vocês aceitam. Agora... Jorge, fecha o teu microfone. Agora o Jorge está direto lá. Assim, ó, agora a gente fica com a Cris, a Edna e o Guto para ensinar a abrir a sala. E aí todos vão ter essa condição de se reunirem na quarta-feira e começarem a fazer. Bueno, é o primeiro passo, vocês vão começar a se organizar ou na quarta-feira ou quando quiserem, né? Porque quarta-feira é greve. Mas aí vocês se organizam para fazer isso. E aí vão começar a organização disso, vamos pensar em tema, vamos ter as primeiras dúvidas, e na próxima aula a gente começa a trabalhar essas dúvidas que vocês tenham. Pode ser assim? Entender? Tá tranquilo, professor. Por mim, tudo bem também. Sim. Pode ser. Tudo bem. Pode ser, professor. E aí eu só vou pedir para o Felipe e para o Alexandre uma coisa. Eu estou com um problema, eu preciso sair agora. Vocês podem orientar a Edna e a Cris e o Augusto sobre como abrir a sala? É rapidinho, eu acho. E aí, assim, ó, nós vamos colocar... tem uma coisa, eu não sei porquê, aliás, não acertamos isso, Felipe. Eu não sei o que houve que eu não estou conseguindo colocar a gravação da aula passada no Moodle. Mas a aula de hoje há de dar certo, não vai acontecer nada de errado, vai estar lá. E fora isso, o Felipe vai colocar o material que ele trabalhou hoje e mais um modelo pronto, para que vocês possam usar como referência também. Pode ser assim? Eu, na verdade, não vou fechar a sala, nem vou... Só vou parar a gravação, mas eu não vou fechar a sala, porque senão vocês caem. Sim. Então, eu vou deixar ligado,
Porque eu tenho uma questão para resolver, uma questão doméstica para resolver aqui, às 9h30. Pode ser? Sim. Fica aqui, então, só Cris, Edna e Augusto. Augusto também não está mais. Mas Cadê o Augusto? então fica Cris e Edna. E os demais concordam que se faça assim? Pode ser? Tá, mas os guris, eles já sabem, eles conseguem e vão fazer, né? Isso. Vão abrir, tá. E aí vão, assim, ó, Jorge, tu fica encarregado de explicar para Eduardo, Fábio e Fabrício. Pode ser? Tem um pod ali que eu não sei se é de agora. Tá bem. Então tá. Tá certo? O Jorge postou ali um link? Não sei. Não sei. Eu vou postar, Eficiobra. A Eficiobra, para mim, é a referência do que se pode fazer nessa área, Jorge. Na próxima aula, a gente fala sobre isso, que é uma empresa que trabalha só com habitação popular. É essa que fez palestra, que ele diz que fizeram palestra para pegar recurso para eles construir? Não, eles têm autofinanciamento. É isso. Bom. Eles têm autofinanciamento. A pessoa que quer construir, ela pega o empréstimo ou o empreendimento é que pega para construir? Não, a pessoa paga parcelado. Tá. E É. paga para quem? Para esse... Para a empresa. Para essa empresa. A empresa faz o serviço parcelado. Ou não paga. O quê? Ele diz que as pessoas não pagam depois. Olha, que eu saiba, estava dando certo, eu não tive mais notícia. Eles tinham um capital inicial e aí eles financiam o tomador de serviço, né? A empresa financia o tomador de serviço e eles pagam mensalmente. O tomador de serviço, a pessoa para quem estavam fazendo a reforma ou adequação. Não sei, é isso que eu sabia, mas não sei também. Mas depois vou investigar isso também. Professor Gisela. Fala. Oi. Bem só para a senhora saber. Não, é que o Jorge quis dizer o seguinte: quando a pessoa não tem aquele capital para fazer o banheiro, ali aquele valor, tem uma empresa que ela cobre aquele valor. É tipo uma ajuda de custo do governo, assim, mas são empresas parceiras. Tá, e para quem a pessoa paga? Olha o desesperado aqui. Para quem que a pessoa paga? Não é. É porque eu saiba, a Eficiobra tinha conseguido uma parceria com uma organização que faz financiamento de habitação popular a fundo perdido. Talvez seja isso que o Diego está trazendo. Mas eu vou precisar sair, gente. Eu vou precisar sair. Tá? Então, tchauzinho para vocês. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, professora. Boa noite. Vocês fiquem aí. Boa noite para todos, então, aí. Eu vou falando com os guris depois pelo WhatsApp, então, gurizada. Beleza, caramão aí, Sidney? Tá beleza, Diegão? Tá beleza, amigo? Boa noite. Um abraço para todos aí, boa noite. Ô, Zé. Oi. Sexta-feira, se tu quiser, eu passo ali na obra. Só me dá um toque no WhatsApp. Tá bom, Diego. Tá bom. Pode ser. Tá? Valeu, um abraço. Tchau. Agora... Acho que agora é com a Cris e com a Edna, né? Eu voltei ligeirinho e esqueci de parar a gravação, gente. Eu vou parar a gravação. Tá. Tá bem. Professor também, que vai aprender melhor. Ouviu? Oi? Ouvi? Agora estou te ouvindo. Fala, Júlio. Não, aí ligar para os guris, eu quero ouvir também, quero aprender mais um pouco. Tá claro, bem. pode ficar.